com todo o nosso amor a Ti, meu Jesus. E que o Senhor faça o que o Senhor quiser com eles, em nome de Jesus. Seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu reino, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nessa semana foi celebrado em alguns lugares do mundo o Thanksgiving Day, que é o Dia de Ação de Graças, que apesar de não ser uma tradição bíblica, cumpre um princípio altamente espiritual, que está presente de Gênesis a Apocalipse. Que princípio é esse? É o princípio da gratidão. É o princípio da gratidão. Famílias se reúnem e tiram um tempo para agradecer pelas bênçãos colhidas naquele ano e se preparar para as bênçãos que serão colhidas no futuro. É um princípio que, com certeza, tem a ver com o que Deus espera de nós. A Bíblia, ela é extremamente enfática a respeito de sermos gratos e de aplicarmos esse princípio diariamente na nossa vida. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ele não diz deem graças por todas as circunstâncias, mas deem graças em todas as circunstâncias, sejam elas agradáveis ou não. O salmista, no capítulo 103, verso 2, diz: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Deus nos encoraja a lembrar de cada uma de suas bênçãos, que, como acabamos de cantar, são incontáveis. Em Colossenses 3,15, Paulo diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Em Hebreus 12:28, o autor diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. E no Salmo 107, o salmista vai dizer: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Você consegue perceber que não é uma sugestão da palavra, mas é uma determinação? Deus espera que eu e você sejamos gratos em todas as circunstâncias. Só que falar sobre isso é um pouco complexo, porque nós vivemos em um mundo enraizado numa cultura de ingratidão, onde as pessoas reclamam constantemente, murmuram o tempo inteiro, nada está bom, nada é do jeito que queriam, o casamento não é bom o suficiente, o filho não é bom o suficiente, o pai e a mãe não são bons o suficiente, o cônjuge não é, o meu emprego não é, a minha renda não é, a minha empresa não é, o meu país não é, a minha igreja não é, a minha célula não é, as minhas lideranças não são. Ou seja, nós estamos constantemente envolvidos nessa atmosfera de ingratidão. E as pessoas se tornam ingratas sem nem perceber. Mas nesses textos que eu li para você, eu posso aqui resumir que nós, como cristãos, precisamos resistir a essa cultura de ingratidão e promover uma cultura de gratidão. É o que a Bíblia nos ensina. E talvez, até mesmo para você, em 2023, o ano foi bem complicado. Talvez não tenha sido o ano que você esperava. Talvez os últimos anos tenham sido difíceis.
E isso te leva a ser envolvido nessa atmosfera. Talvez coisas que você queria que tivesse acontecido até essa fase da sua vida não aconteceram, coisas que você não gostaria que acontecesse acabaram acontecendo, e você fica no meio desse turbilhão de situações, e você é envolvido nessa atmosfera de ingratidão que te leva a murmurar, a questionar, a reclamar, a não mais acreditar, a talvez até mesmo se afastar do que Deus tem para você. Mas se você está no meio desse ambiente, dessa atmosfera como eu estou, hoje eu quero te encorajar a agradecer, a ser grato. Que uma atmosfera de gratidão possa tomar esse lugar nessa noite, em nome de Jesus. Assim como foi no culto às 17 horas. Se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 17. Lucas 17. Do verso 11 ao verso 19. Lucas 17, de 11 a 19. 10 leprosos são curados. Diz assim o texto: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Queridos, Jesus estava a caminho de Jerusalém, e por algum motivo que nós entendemos por esse texto, ele decidiu seguir por um percurso que não era comum, principalmente para o judeu, mas também para outras pessoas, porque não era o melhor caminho, não era o caminho mais rápido, não era o caminho mais curto e muito menos o caminho mais seguro e bonito. Mas Jesus seguiu por ali. E o texto diz que quando ele chega na divisa entre Samaria e Galiléia, ele entra em um povoado e 10 leprosos se dirigem a ele a certa distância. Queridos, a lepra é uma doença equiparada ao que chamamos hoje de hanseníase. Mas naquela época, a medicina não era avançada para encontrar cura. Então, era uma doença mortal. E por causa disso, o leproso era visto como um impuro, um amaldiçoado. E eles viviam em acampamentos fora das cidades, isolados da sociedade. Se porventura eles viessem a se aproximar de alguém que não era leproso, eles deveriam ficar a uma distância de pelo menos 15 metros e gritar: impuro, eu sou impuro. Não fique perto de mim. Essa era a realidade dos leprosos. Mas naquele dia, quando eles souberam que Jesus estava passando ali, eles se dirigiram a ele, e eles clamaram, eles gritaram, e eles disseram: Jesus, por favor, tem misericórdia de nós. Queridos, Jesus prontamente os ouve, e ele dá uma ordem. Ele diz: vão se mostrar ao sacerdote. Por que ao sacerdote? Porque o sacerdote era a autoridade que poderia atestar a cura e autorizá-los a retomar o convívio social. Então eles seguem a caminho do sacerdote e no caminho eles são purificados. Antes deles chegarem até o sacerdote, eles são curados. O milagre acontece. Eu abro aqui um parêntese. Eles decidiram obedecer mesmo sem entender o processo. E o problema de muita gente é que espera Deus mostrar todo o processo para começar a obedecer. Mas eu quero te dizer que tem que ser diferente. Deus está esperando você começar a obedecer, mesmo sem entender o processo, e no caminho da obediência você encontra o seu milagre. E esse texto nos ensina isso com muita clareza. E eles são atestados como curados. Mas o mais importante desse texto é agora, porque o texto conta que eram 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer a Jesus por ter curado a sua lepra.
E quando ele chega, Jesus pergunta, não eram 10? Onde estão os outros 9? Porque você voltou. Eu te mando levantar e ir. A tua fé te salvou. Ele não apenas foi curado da lepra física, mas foi curado da lepra espiritual. Ele recebeu a salvação. Ele foi além. E isso é muito forte. Sabe, queridos, os 9 que não voltaram, não receberam a salvação. Os 9 que não voltaram, receberam o milagre pela metade. Mas aquele homem voltou. E ele recebeu a bênção completa de Deus. Sabe por que algumas coisas não aconteceram na vida de algumas pessoas? Porque ainda não se tornaram gratas por aquilo que já receberam. Mas se é o teu caso, hoje essa chave vai virar. E eu creio que o projeto de Deus vai se concluir sobre a sua vida. Amém? O que nós aprendemos nesse texto sobre uma vida de gratidão? Em primeiro lugar, a gratidão nos aproxima de Deus e das pessoas. E a ingratidão nos afasta. Você pode ler comigo o verso 16? Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Queridos, antes da cura, aquele homem ficou a certa distância, mas agora ele havia sido curado e ele decidiu se aproximar como nunca de Jesus. O texto conta que ele já segue louvando a Deus em alta voz. Ele se prostra diante de Jesus e o adora e o agradece. Algo tremendo, porque gratidão é aproximação. Se eu sou grato, eu me aproximo. Mas a ingratidão é a distância. Você já percebeu que uma pessoa ingrata é sempre uma pessoa distante? Ela nunca é próxima como deveria ser de Deus ou de pessoas a quem deveria ser grata. Você já percebeu? Tem sempre o que parece que é um obstáculo no relacionamento, porque essa pessoa nunca vai no profundo que pode ir, nem com Deus, nem com as pessoas. São pessoas que muitas vezes são inconstantes na sua fé, ou são superficiais, não mudam de fase, não conseguem avançar, porque a ingratidão nos distancia. Parece que é uma barreira. Queridos, o problema do ingrato é que ele é como aqueles 9 leprosos. Eles só pensavam em si, nas suas preferências, nas suas vontades. Eles estavam presos ao mundo deles. Eles não estavam interessados em agradecer aquele que havia curado eles de algo tão sério. Eu não sei o que eles foram fazer, talvez tenham ido curtir a vida, eu não sei. O que eu sei é que eles não tiveram tempo e nem interesse em agradecer quem mudou para sempre a história deles. Pastor, Jesus precisava que eles agradecessem? Não, Jesus precisa disso não. Quem precisava eram eles, para que eles aprendessem a ter uma vida de contentamento. Deus não precisa da nossa gratidão. Quem precisa ser grato somos nós. Sabe por quê, irmãos? Curado da lepra, daqui a pouco vem outro desafio. Não para. E se eu sempre esperar a próxima vitória para eu ter contentamento, eu serei um eterno ingrato e insatisfeito. Quem é que está entendendo? Então, quando eu agradeço, eu protejo o meu coração de ser alguém que não se contenta com aquilo que já recebeu. E isso é muito sério. Gratidão é aproximação. É aproximação. Nós precisamos aprender a celebrar, a agradecer a cada vitória, seja ela pequena, seja ela grandiosa. Nós precisamos fazer isso, porque se nós não fizermos, estaremos sempre a um passo da ingratidão, e a ingratidão é distância, mas a gratidão nos aproxima. E aquele samaritano, ele se aproximou de Jesus. Antes ele estava a 15 metros, mas agora ele estava aos pés de Jesus, porque a gratidão gera aproximação. Mas, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se a gratidão é aproximação e você está distante de Deus, talvez o seu nível de gratidão esteja baixo. Se gratidão é aproximação e você está distante de pessoas que você deveria estar perto e bem próximo, talvez o seu nível de gratidão a essas pessoas esteja baixo. E isso é muito sério. Nós temos que fazer uma leitura, porque um coração cheio de gratidão nos aproxima de quem merece a nossa gratidão. Aquele samaritano foi curado e ele se aproximou para agradecer. Lá em Efésios 2, 11 e 13, Paulo diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão,
feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Meus irmãos, isso é muito forte. O que Paulo está dizendo é que antes de uma experiência real com Cristo, nós estávamos separados dele. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos escravos do pecado, nós estávamos separados da presença dele, das promessas dele, nós éramos criaturas, não éramos filhos, mas o sangue de Cristo nos aproximou, nos tornou filhos, herdeiros, com direito à promessa, à presença dele. Queridos, isso já é suficiente para nós termos um coração grato. Já é suficiente para nós vivermos uma vida de santidade, uma vida de obediência. Se você vive distante de Deus e de pessoas, provavelmente o seu nível de gratidão está baixo. E isso é muito sério. Agora, a ingratidão também se torna o ponto de partida para muitos pecados na nossa vida. Por exemplo, a deslealdade começa na ingratidão. Porque quando eu sou ingrato com alguém, eu começo a justificar o fato de eu falar mal, criticar, reclamar, tentar prejudicar. Ou seja, a ingratidão abriu a porta para a deslealdade. O adultério é o resultado de eu estar insatisfeito com o meu cônjuge. Ou seja, eu sou ingrato por quem eu tenho comigo e eu busco uma outra forma de me satisfazer. Negócios ilícitos são a mesma coisa. Porque eu sou ingrato com aquilo que eu tenho como renda e eu tento dar um jeito para conseguir alcançar o que eu quero alcançar. E eu demonstro ingratidão com aquilo que Deus confiou a mim. E, queridos, o grande problema nosso é que ao invés de uma vida de gratidão, muitas vezes somos como aqueles 9 leprosos. Nós queremos uma vida de milagres, uma vida de satisfação dos nossos desejos, das nossas vontades. É por isso que o ingrato se aproxima temporariamente. Porque o texto conta que quando eles precisavam do milagre, eles se aproximaram de Jesus. Quando Jesus disse para ir até o sacerdote, eles obedeceram Jesus. Mas quando eles receberam o milagre, eles sumiram. Sumiram. Não tem gente que é assim? Na hora que precisa da bênção, é jejum, oração, não falta a igreja, está pegando fogo, serve todos os ministérios, recebe a bênção, cadê o irmão? Sumiu, irmão. Sumiu. Isso é muito sério. É muito sério. A aproximação do ingrato é interesseira. Só quer o milagre, só quer a resposta. Mas entenda uma coisa, gratidão é aproximação. Quando nós somos gratos, nós somos próximos, íntimos. Nós temos interesse no relacionamento. Nós somos capazes de reconhecer o que Deus tem feito e o que as pessoas têm feito. Gratidão é aproximação. Segundo, a gratidão nos faz lembrar e a ingratidão nos faz esquecer. Você pode ler comigo o verso 17? A gratidão nos faz lembrar e a ingratidão nos faz esquecer. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Foi a pergunta de Jesus. Eu curei 10, só voltou 1. 9 esqueceram o que Jesus fez. Somente 1 se lembrou. A gratidão nos faz lembrar e a ingratidão nos faz esquecer. Você já percebeu que as pessoas ingratas esquecem facilmente das coisas? Esquecem facilmente das bênçãos que receberam? Não somente de Deus, mas através das pessoas? Já percebeu que uma pessoa ingrata muitas vezes ignora o que Deus já fez ou o que outras pessoas já fizeram? Às vezes parece que a ingratidão elimina a nossa capacidade de lembrar. Parece que a memória do ingrato ela é seletiva. Ela olha para tudo que não aconteceu e esquece de tudo que aconteceu. Isso é muito sério. Quantas vezes nós somos assim no nosso casamento? Quantas vezes somos assim na relação com os pais, com os filhos? Às vezes na relação com líderes e liderados? Quantas vezes nós focamos nas falhas, nos erros e somos incapazes de reconhecer de forma clara as bênçãos, aquilo que nós recebemos, os acertos daquela pessoa? Sabe, queridos,
Muitas vezes nós temos dificuldade nisso. Nós temos uma memória de elefante para coisa boa que as pessoas fizeram, irmão. Memória para coisa ruim. Isso é muito sério. Deixa eu te perguntar, você consegue se lembrar do que de bom aconteceu nessa semana? Para que você abra sua boca para agradecer? Ou será que você está tão incomodado com coisas complicadas que estão acontecendo e você não consegue abrir a sua boca para agradecer? Porque a vida do ingrato é tão centrada em si mesmo, é tão centrada em reclamar, em murmurar, que torna essa pessoa incapaz de reconhecer os benefícios do Senhor. É por isso que eu digo que a ingratidão é irmã do egoísmo. Porque o ingrato, na verdade, ele é ingrato, muitas vezes, porque ele só pensa em si, nas suas preferências, nos seus desejos. E isso é muito sério, porque nós estamos, talvez, no que seja a era mais narcisista da história. As pessoas só pensam em si, e isso é muito sério. E, ao mesmo tempo, a ingratidão também é mãe da inveja. O que é inveja? É se ressentir da bondade de Deus na vida do outro e não perceber a bondade de Deus na minha vida. E isso é muito sério. Mas gratidão é lembrar claramente do que Deus fez, do que as pessoas fizeram, e é ser intencional nisso. Pastor, por que eu tenho que ser intencional? Porque por natureza nós somos ingratos. Por natureza. Você já viu criança? Desde pequeno já reclama de tudo. Nunca está satisfeito. Nunca está bom. Ingratidão. É natural. A nossa natureza é pecaminosa. E essa natureza pecaminosa torna o nosso coração um coração ingrato. É por isso que nós precisamos ser intencionais. É por isso que o salmista, no capítulo 103, verso 2, ele diz: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Nós precisamos lembrar dia após dia as bênçãos que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Lá em Deuteronômio 8, 17 e 18, o autor vai dizer: não digam, pois em seu coração a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Não diga que foi pela força do seu braço que você conseguiu tudo que você tem, mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. Deus está dizendo: ei, sou eu que derramo sobre você as bênçãos que você tem colhido. Sou eu, você precisa ser grato. Sabe, queridos, muitas vezes o que destrói a nossa vida não é o pecado de comissão, que é fazer o mal, mas é o pecado de omissão, que é deixar de fazer o bem. Que é quando eu esqueço do que Deus tem feito. Quando eu não sou capaz de contabilizar as bênçãos que Ele tem liberado sobre a minha vida. E isso é muito sério. Nós precisamos disso, precisamos agradecer. Deixa eu te perguntar, você faz isso? Lá em casa, nós temos o pote da gratidão. É um potinho que, a cada bênção que alguém da família recebe, nós anotamos e colocamos dentro do potinho. E aí no final do ano, a gente abre o pote e começa a ler as bênçãos de Deus. Irmão, não tem como a atmosfera da casa não mudar, irmão. Você começa a ver: meu Deus do céu, Deus fez isso, não fez isso aqui ainda não, mas olha aqui, meu Deus do céu. A gente tem também atrás da porta do nosso quarto uns post-its que nós colocamos os pedidos de oração. E ontem nós fizemos um exercício, nós fomos dando check em tudo que Deus já realizou. Irmão, e bota check no negócio, hein? E a gente falou assim: meu Deus do céu, Deus já fez isso, eu não tinha nem percebido. E aquilo começa, e eu comecei a sorrir, a Rafa começou a sorrir, e foi uma celebração lá em casa. Por quê? Porque nós temos que ser intencionais, senão a gente se esquece mesmo. Compra um pote de gratidão e faz na sua casa. Faz hoje, vai amanhã de manhã, compra, e começa a escrever, e começa: Deus, me dá memória para eu lembrar do que o Senhor fez desde janeiro. E aí no dia 31 de dezembro, vocês abrem o pote e começam a ler, e começam a celebrar, porque o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Celebra o Senhor, o quanto Ele tem feito. Mas em terceiro lugar, eu aprendo nesse texto que gratidão é expressão, e ingratidão é omissão. Olha o verso 18. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Jesus diz assim: ué, só você voltou para expressar sua gratidão?
Talvez você lê esse texto e diga assim, pastor, de repente os 9 eram gratos, eles só não falaram nada. Irmão, se não falou, então não é grato, porque gratidão é expressão. Nós temos que expressar claramente a nossa gratidão a Deus e a nossa gratidão às pessoas. Nós precisamos fazer isso. Isso é tão importante. A gratidão precisa ser expressada, precisa ser pronunciada de forma clara. Uma pessoa grata expressa sua gratidão sobre a pessoa que a abençoou. Irmãos, sentir gratidão e não expressar é que nem embrulhar um presente e não entregar. Ele fica ali, a pessoa não vai saber, Deus não vai saber, eu preciso entregar o presente em nome de Jesus. Pastor, mas Deus sabe que eu sou grato. Ele sabe porque Ele sabe de todas as coisas, mas Ele espera que você expresse, para que você aprenda a ter contentamento. Mas tem uma coisa interessante, queridos, aqueles 9 leprosos, na hora que queriam um milagre, eles se expressaram, irmão. O texto diz que eles gritaram em alta voz. Eles fizeram de tudo para Jesus notar a presença deles. Eles clamaram, eles pediram. Eles disseram, pelo amor de Deus, tem misericórdia da gente. Mas quando eles foram agraciados com um milagre, eles sumiram, eles se omitiram. E muitas pessoas têm agido assim. Na hora de clamar, na hora de pedir, estão coladas com Deus, mas quando o milagre chega, não voltam para agradecer. E isso é muito sério. O ingrato não expressa gratidão, mas a ingratidão ele faz questão de expressar. Sabe, queridos, muitas vezes nós pedimos, nós clamamos, nós nos queixamos, nós nos rasgamos na presença de Deus para pedir tantas coisas, mas o que está faltando hoje é nós aprendermos a expressar a nossa gratidão. A nossa gratidão não basta embrulhar o presente, eu preciso entregar o presente, em nome de Jesus. A minha pergunta é, será que você tem feito isso? Será que você expressa gratidão para o seu cônjuge? Será que você expressa gratidão para os seus filhos, para os seus pais? Será que você expressa gratidão para os colaboradores da sua empresa, para o seu chefe, para os seus líderes, para os seus irmãos na igreja? Será que você faz isso? Se você estiver do lado do cônjuge, pode dar um beijinho nele agora aí, tá? Dá um beijinho nele aí e fala, te grato, mas fala pelo quê, hein? Sou grato, hein? Tá bom? Tá do lado do filho, do pai, pode fazer também, líder de céu, dá um abraço, ok? Sinaliza aí, sinaliza. Tem que expressar, irmãos. Tem que expressar nossa gratidão em nome de Jesus. Sabe, queridos, muitas coisas na vida do ingrato tem a ver com uma atitude em que ele acha que ele é merecedor do que recebeu. Aqueles judeus tinham essa cultura, porque o judeu ele diz que ele recebe o que ele merece, não é isso? Mas, na verdade, nós sabemos que é bem diferente o processo. A nossa postura tem que ser a postura do samaritano, que era visto como uma raça inferior, misturada. O judeu não queria nem ficar perto de samaritano. Não parecia ninguém, mas o samaritano sabia que o homem não pode receber nada que não tenha sido dado dos céus. Tudo que nós recebemos é graça de Deus sobre a nossa vida, é misericórdia dele sobre a nossa vida. Nós precisamos ser gratos em nome de Jesus. Pastor, do que você está falando? Querido, se o teu pecado foi escandaloso e Jesus te perdoou, então a tua celebração tem que ser mais escandalosa ainda, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Se a tua bênção era difícil de conquistar e você batalhou e Deus derramou, então, irmão, agora você tem que fazer um culto de ação de graça, você tem que celebrar, você tem que vibrar, você tem que expressar em nome de Jesus. Nós precisamos expressar gratidão a Deus e às pessoas. Porque senão, irmãos, nós vamos entrar no automático da ingratidão. Às vezes você está num avião e você percebe uma coisa. A comissária de bordo passa, oferece lá o snack, né? Tem gente que pede tudo, né? A quantidade de pessoas que agradecem é mínima. Tem gente que nem olha. É mais do que obrigação. Não, irmão, nós temos que expressar gratidão. Obrigado. Obrigado pelo seu serviço. A gente vai num restaurante, geralmente, no restaurante o garçom se apresenta com o nome. Quando você vai chamar ele, você chama ele pelo nome ou você já esqueceu do nome? Ou será que você chama, ô fulano, vem cá, e no final você agradece? Ou se o serviço for ruim, você fala, foi bom não, mas que Deus te abençoe, fulano. Por quê? Eu sou grato. Sou grato. Eu valorizo as pessoas. Eu não sou um ingrato que vive uma atmosfera onde todo mundo tem que me servir, tem que fazer o que eu quero. Não, não, é diferente.
Nós precisamos tratar as pessoas pelo nome, agradecer, precisamos ser diferentes. Deixa eu te perguntar, você já expressou de forma prática a tua gratidão a Deus nesse ano? Forma prática, clara. Por exemplo, você já se batizou? Eu sou grato a Deus, mas não assume compromisso com Ele? Você serve na igreja? Eu sou grato a Deus, mas você só é servido? Você coloca seus dons e talentos? Você abençoa o reino de Deus financeiramente? Ou só serve para você? Porque isso não é gratidão. E as pessoas, ao seu cônjuge, aos seus filhos, aos seus pais, aos seus líderes na empresa, na igreja, aos seus irmãos de sangue, seus irmãos em Cristo. Queridos, gratidão é expressão. Você já percebeu uma coisa? As pessoas, por quem menos fizemos algo e de quem menos esperamos algo, são as mais gratas. Já percebeu isso? Enquanto as pessoas que nós mais fizemos algo e mais esperamos algo, não são. Jesus fala isso no texto, porque ele diz, eu sou judeu. Eram 10 leprosos, 9 eram judeus e 1 era samaritano. Os judeus foram embora, só o samaritano veio me agradecer. Só o samaritano veio me agradecer. Você não diz que são um povo escolhido, mas não tem um coração grato? Isso é muito sério, porque às vezes, para um líder espiritual, você morre de amores, mas você não valoriza os seus pais, nunca expressou tua gratidão a eles. E isso é muito sério. Tem jovem que morre de amores pelo namorado, pela namorada, mas não honra pai e mãe. Deixa eu falar uma coisa, se você não aprender a honrar pai e mãe, na hora que essa pessoa que você admira te decepcionar, você vai procurar outra. E você vai viver procurando e nunca vai encontrar, porque você ignorou um princípio que a palavra não ignora. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os seus dias na terra. É princípio da palavra. Nós temos que valorizar os nossos. Não dá para negociar princípios, critérios. Isso é muito sério. Às vezes você vê gente na rede social que comenta lá com gente que nem conhece e fala, você mudou minha vida, minha história, nem conhece a pessoa. Mas o pai e a mãe nunca foi capaz de dar um presente e dizer, obrigado pai, obrigado mãe, porque você me ajudou nisso, porque você cuidou de mim, obrigado marido, porque você está me aturando até na TPM, olha aqui, obrigado minha esposa, porque você sabe que eu trabalho demais, corro muito, às vezes não tenho tempo devido, mas você me valoriza, mas você faz isso, você faz aquilo, obrigado filho, obrigado pai, obrigado mãe, obrigado a cada um que faz parte da minha vida. Nós precisamos disso. Precisamos mudar essa chave, virar essa chave. A nossa casa não pode ser só crítica, cobrança o tempo inteiro e não ter expressão de gratidão. A nossa casa precisa ter uma atmosfera de gratidão em nome de Jesus. Precisamos agradecer as pessoas. Nós precisamos ser gratos para que não sejamos eternos mimados, frustrados, insatisfeitos, ingratos, gente que nunca está satisfeita, gente que não se contenta. Nós precisamos ser gratos em nome de Jesus. Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que a gratidão nos faz prosperar e a ingratidão nos faz estagnar ou retroceder. Você pode ler comigo o verso 19? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Irmãos, o texto conta que quando o samaritano volta, ele voltou para agradecer. Pensa num cara leproso que vivia isolado da sociedade, não podia se relacionar com ninguém. Irmão, a lepra era tão pesada que partes do corpo caíam. Só para você entender. A coisa era feia. E de repente, Jesus muda a história dele e ele vai agradecer. Mas o texto conta que quando ele agradece, Jesus fala, levante-se e vá, porque além da alegria da sua cura física, eu estou te dando hoje a alegria da salvação. Você não somente foi curado da sua lepra, mas você foi curado da sua lepra espiritual. Eu tenho uma vida eterna para você. Eu tenho uma vida abundante para você. Eu não sou um Deus que começa e para na metade. Eu vou até o final. A boa obra que eu começo, eu termino. Porque essa é minha essência. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquilo que eu começo, eu concluo. Esse é o meu nome, essa é a minha identidade. Ele ensina aquele homem. Irmãos, essa é a diferença entre quem volta para agradecer pelo milagre e quem não volta. Porque quem não volta, deixa eu te perguntar, você sabe o que aconteceu na vida dos 9 leprosos? Eu não sei.
A alegria da salvação eles não experimentaram naquele dia. Mas você sabe o que aconteceu na vida do samaritano que voltou. Ele voltou salvo, liberto, curado, reconciliado e habilitado para viver com Cristo. Queridos, nós precisamos proteger o nosso coração da ingratidão em nome de Jesus. A ingratidão é um problema sério. A ingratidão é um problema sério, porque ela nos afasta do projeto completo de Deus. A primeira geração de israelitas foi impedida de entrar na terra prometida por causa da ingratidão. Lúcifer foi expulso do céu por causa da ingratidão. Adão e Eva foram expulsos do jardim por causa da ingratidão. Ananias e Safira morreram por causa da ingratidão, porque a ingratidão é destrutiva. Ela é uma barreira para uma vida próspera. Ela bloqueia as bênçãos de Deus. Sabe, querido, sabe por que algumas coisas não aconteceram na sua vida ainda? Eu posso dizer que um dos motivos pode ser que você ainda não aprendeu a agradecer por aquilo que Deus já te deu, por aquilo que Ele já fez na sua vida. Nós precisamos eliminar a ingratidão. A murmuração é um insulto a Deus. A murmuração, ela demonstra incredulidade. A murmuração é odiada por Deus, porque esse é o idioma do inferno. O inferno é tomado de murmuração. O murmurador atrai a presença do inferno para sua casa, mas os adoradores atraem a presença dos céus para sua vida, a atmosfera dos céus para sua vida, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Em outras versões, a tua fé te salvou, está descrita assim: agora eu te curo completamente, plenamente. Ele estava dizendo, a cura da lepra era uma porção do milagre, mas a salvação da tua alma é um milagre completo. Era isso. No milagre da multiplicação, tinha muita gente reclamando que não tinha comida suficiente. Mas teve um que pegou 5 pães e 2 peixes, ergueu aos céus e disse: Pai, eu te dou graças. E quando ele reparte 5 pães e 2 peixes, alimentam milhares de pessoas. Esse mesmo que fez isso nesse momento, estava diante do túmulo de Lázaro, morto há 4 dias. Ele manda que remova a pedra, olha para os céus e diz: Pai, eu te dou graças. Então ele diz: Lázaro, vem para fora. E um morto de 4 dias ressuscita na hora. O que eu quero que você entenda é que quando você começar a agradecer, tem coisa que está no túmulo que vai para fora. Quando você começar a agradecer, tem coisa que está morta que vai reviver, porque a gratidão, ela promove o cumprimento de todo o projeto que Deus tem para a nossa vida. Eu creio nisso, e eu creio que há uma atmosfera de gratidão nesse lugar, que todo o espírito de murmuração seja quebrado pelo poder que há no nome de Jesus, e que você entenda que a tua identidade não é murmurador, você é chamado de adorador. Você adora em espírito e em verdade, você adora no dia bom e você adora no dia mau, você adora com a porta aberta e você adora com a porta fechada, porque essa é a tua essência. Você é um adorador. Louvado seja o nome do Senhor. Ele enviou seu filho, ele morreu e sofreu morte de cruz, ao 3º dia ele ressuscitou, e ele te deu passaporte para o céu. Isso já é suficiente. Tenha uma vida de contentamento, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. E nós vamos fazer isso agora. Você vai expressar a sua gratidão a Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Nós vamos estar ministrando essa música. Enquanto a gente ministra essa música, você vai começar a agradecer a Deus. Vai pedir para Ele: Deus, traz a minha memória o que o Senhor fez na minha vida, eu não agradeci ainda. Começa a trazer, começa a falar com Ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É você e Ele agora. É você e Ele nesse momento. Em nome de Jesus. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3 bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez.